ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne comer? Jesus, pois, disse-lhe: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Apresente nosso pastor Gildomar, apresente a nossa irmã Laís, glória a Deus, também pastor Ezaquias, glória a Deus, também a esposa do nosso pastor Aminadab, a nossa irmã Josefa, a nossa irmã Anita, precisa das nossas orações, glória a Deus, para que Deus possa fazer um milagre na vida de cada um, glória a Deus, restaurar a sua saúde, glória a Deus, amém? Nosso presbítero aí, ele ora em nome de Jesus. Por estar aqui na tua presença. Mais uma semana de paz o Senhor tem dado, a um domingo, Senhor, primeiro dia da semana. Ó Deus, para nós estar aqui, Senhor, congratulando na tua presença e te adorando na beleza da tua santidade. Pai, te apresentamos, Senhor, neste momento, os nomes que foi citado aqui, dos pastores, as irmãs que se encontram enfermas, repreenda as enfermidades pelo poder do teu nome, de graça, ó Deus, para que todos possam vir, Senhor, e agradecer e continuar pregando a tua palavra e ensinando a tua palavra. Pai, abençoa o pastor da igreja, a sua família, ó Deus, também, Senhor, te apresentamos, Senhor, o pastor presidente, pastor Abimael Fro da Silva, ó Deus, a mesa, diretores, os demais que faz a tua obra, continua conosco, o Pai liberta muitos que se encontram aprisionados, presos, Senhor, mas o teu nome há poder para a libertação, Pai. Pai, te apresento também minha filha Laí, ó Pai, desperta, levanta, ó Deus, traz, Senhor, para a tua casa, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Abençoa, Deus, cada cristão nesta noite, que veio, Senhor, te louvar, que veio agradecer ao teu nome, que veio exaltar o teu nome, que está aqui, ó Deus, para glorificar e exaltar o teu nome, Pai. Ó Deus, abençoa aquele que vai ministrar a tua palavra, ó Deus, ajuda teu servo de graça, fica conosco, Pai, tudo te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, aquele que vive, aquele que reina, hoje para todo sempre, amém. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Podem sentar, amada igreja. A irmã Cleide louva. A irmã Cleide está com oportunidade para louvar, e com esse louvar vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Lembrando que dizimar e ofertar é um princípio de gratidão a Deus,
por tudo que Ele tem feito conosco, amém? Glória a Deus. Ele tem cuidado de cada um de nós, aleluia. Ele não deixa faltar nada, aleluia. Você diz, mas eu estou passando por dificuldade, glória a Deus. Mas Deus supre as nossas necessidades, glória a Deus. Ele nos dá alegria para suportar, aleluia. E a gente vai glorificando o nome santo desse Deus maravilhoso. Eita Deus, Ele cuida de cada um de nós, aleluia. Entrega teus caminhos ao Senhor, glória a Deus, não te preocupas, faz a vontade dEle, faz a vontade de Deus, aleluia, que Ele cuidará de cada um de nós. A nossa palavra diz, lançai sobre Ele, aleluia, todas as vossas ansiedades, aleluia. A porta está fechada, Ele vai abrir, glória a Deus, amém? Oremos. Cristo, ó Deus querido, Deus amado, neste momento, Senhor, te agradecemos, Senhor, e te apresentamos cada um que vai dizimar e ofertar, meu Pai, aleluia. Ajuda, Senhor Deus, multiplica a renda de cada um, Senhor, aleluia. Cuida de nós, Senhor. Estamos aqui para fazer a tua vontade, meu Deus. Aquele que tem a vontade no coração de ajudar, de colaborar com a tua obra, Senhor, entregando os dízimos e ofertas, Senhor, e não pode, Senhor, estar parado, meu Pai, sem emprego, meu Deus. Sabemos que o Senhor abre porta, onde não tem, o Senhor abre porta, Senhor, glória a Deus. Ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Sal da igreja, com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus, glória. Aleluia, Jesus, glória.
Glória a Deus. Nosso irmão Alexandre está com oportunidade para trazer uma saudação para a igreja. Glória a Deus, um versículo que Deus mandar no seu coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é motivo de alegria por estar mais uma vez na casa do Senhor. Não é fácil estar aqui na frente, mas o Senhor tem me dado uma oportunidade, né? E não deixarei de recusar, né? Eu sei que o que Deus está me dando e vai me dar muito mais. Eu creio na palavra de Deus, como assim eu aceitei a Jesus como o primeiro e Salvador da minha vida, onde eu tenho passado muitas dificuldades em termos de saúde, mas Deus tem tocado no meu coração e eu acredito que a vitória logo, logo vai chegar. É só crer, né? Porque Deus faz, Deus é, e está fazendo muito mais para mim e a minha família. E aqui eu vou deixar no Salmo 4, 4 que diz: ouve quando eu clamo, ó Deus, a minha justiça, na angústia me deste longeza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Assim como Ele vem escutando as minhas orações, né, e Jesus tem feito aquilo que é Glória a desejado Deus. ao meu coração. Logo após a irmã Nilda também está com oportunidade. Vamos falar de Jesus. Glória a Deus. Falar de Jesus. É o pão da vida. Aleluia. É o pão que alimenta, espiritualmente falando, o homem, o cristão. Amém? Glória a Deus. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, né, irmão, nós estamos na presença do Senhor para agradecer tudo o que Ele tem feito na nossa vida. Nós só temos que agradecer a Ele, porque Ele é o dono de tudo. Ele faz tudo na nossa vida. Por isso, nós temos que agradecer a Ele por tudo que Ele faz na nossa vida. Eu vou deixar aqui no livro de Provérbios, no capítulo 8, do versículo 34 ao 35 e o 36, que diz assim, a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando as minhas portas, cada dia esperando as obreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. É uma palavra dura, né, meu irmão? Mas tem que ser lida. Porque muitos desprezam Jesus, mas Jesus está dizendo aqui: quem não ama Ele, ama a morte. E Jesus não quer que ninguém morra. Jesus quer que todos sirvam a Ele, né? Com prazer, com alegria, com amor, com tudo, né? Mas muito não agradece o que Jesus faz na nossa vida. Por isso, nós temos que agradecer tudo que Ele faz, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele faz tudo na nossa vida. Por isso, nós temos que agradecer a Ele com amor, com carinho e com a verdade, que a verdade é o nosso Jesus, que muito despreza, muito não quer, né, irmão? Podia querer, porque a pessoa que despreza Jesus está amando a morte, como ele fala aqui, né? Jesus não é para ser desprezado, Jesus é para a pessoa amar e agradecer, né? Todo o dia da sua vida. Muitos desprezam, não quer Jesus. Mas Ele está vendo, Ele sabe quem quer Ele e quem não quer, né, irmão? Por isso,
Nós temos que agradecer a Ele por tudo na nossa vida. E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmã Nilda, a senhora. Glória a Deus. Aleluia. Falar de Jesus. Passou a semana todinha calada. Hoje é domingo. Deus cuidou a semana todinha. Vamos falar dele, agradecer a ele, não é verdade? Vamos agradecer ao nosso Senhor por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Salve a igreja com a paz do Senhor. Eu vou deixar para a igreja, a remediação da igreja, o Salmo 125. Aquele que confia no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Agradeço a oportunidade. A irmã Luzia também está com a oportunidade, nossa vice-dirigente da comissão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Nessa noite, né, estamos aqui alegres, né, porque estamos na casa do Senhor, né, aleluia, buscando a Ele, né, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Sabemos que esse Deus, aleluia, Ele é fiel, né, sabemos que Deus é quem cuida de nós, né, Deus, Ele é lindo, Deus, Ele é grandão, cuida de nós, e por isso que eu e você está nesta noite aqui adorando ao Senhor. Por quê? Aleluia, porque Ele me ama e te ama. Por quê? Por modo do poderio dEle comigo e com você. Aleluia. Com o poderio dEle como é grande. Aleluia, que cuida de mim, cuida de nós. Aleluia, e cuida de tudo, né? Glória a Jesus. Então, nesta noite, eu quero deixar aqui para a nossa meditação, livro de Marcos, glória a Jesus. Marcos 5, né? Glória a Jesus. Aqui, 5 e começando 21, né? Que fala da filha de Jairo, né? Glória a Jesus, aleluia. Mas eu vou ler, irmão, 25, 26 e 27, que diz: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, aleluia, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, aleluia. Isso antes, indo a pior, aleluia, glória a Jesus. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Sabemos, né, irmão, glória a Jesus, que aquela mulher, ela sofreu muito, né, glória a Deus. Já vivia sofrendo há muitos anos, né, glória a Deus. 12 anos não é 12 dias, 12 anos não é 12 noites, né, aleluia. Mas ela, aleluia, via sofrendo com aquele mal, né, aleluia, glória a Jesus, padecendo, aleluia, com aquele fluxo de sangue, aleluia. A palavra diz que ela já tinha gasto tudo, né, o que tinha com os médicos, glória a Deus, e não via resultado, aleluia, glória a Jesus. Mas quando ela ouviu falar do Senhor, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Mas quando ela ouvia falar do Senhor Jesus, aleluia, glória a Jesus, ela, glória a Jesus, se aproximou-se do Senhor Jesus, né? Quando ela ouviu falar do Senhor, aleluia, porque, irmão, ela ouviu falar do Deus que faz milagre, do Deus que andava fazendo milagre, aleluia. Então ela se aproximou-se daquele homem, daquele Jesus que fazia milagre, aleluia. E quando ela se aproximou, aleluia, glória a Jesus, entre aquela multidão, glória a Deus, ela, aleluia, glória a Jesus, trocou na hora do vestido do Senhor Jesus, né? Da vestimenta dele, e a palavra diz, quando ela tocou, aleluia, foi curada, porque quando Deus tocou, aleluia, dali do Senhor saiu virtude, glória a Jesus. Então nesta noite, aleluia, toque no Senhor Jesus. Esta noite eu não sei o que você vem, aleluia, apresentando ao Senhor. Eu não sei, aleluia, o qual caso você trouxe ao Senhor Jesus nesta noite. Eu não sei qual é a tua petição que tu vem, aleluia, aleluia, glória a Deus, pedindo ao Senhor. Mas nesta noite eu te digo, toca no Senhor Jesus.
toca com fé, aleluia, glória a Deus, toca com fé, aleluia. Porque o problema, irmão, pode ser o problema que for, mas quando você tocar no Senhor Jesus nesta noite, aleluia, glória a Jesus, você vai sentir um toque diferente do Senhor Jesus, aleluia, na sua vida. Então, nesta noite, toque no Senhor Jesus, feito aquela mulher, aleluia, porque, aleluia, algo vai ser resolvido na tua vida, amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço pela essa rica oportunidade. Glória a Deus. A irmã Lenilda também está com oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Chegando até aqui, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Estou muito alegre na presença do meu Deus. Glória a Deus por estar aqui, por mais uma rica oportunidade, que é de chegar na casa do Senhor para adorar e enaltecer o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Também estou muito feliz com a presença do meu filho nesta noite. Quem faz isso é Jesus. Glória a Deus, porque Jesus é bom, igreja. E vale a pena a gente buscar o Senhor, né, na nossa pequena força, porque a palavra dele diz que quando a gente pensa que está forte, a gente está fraco. E quando a gente pensa que está fraco, a gente está forte. Aleluia, glória a Deus. Irei deixar aqui para a meditação da igreja em Salmos, o 121. Glória a Jesus. Eu não sei porquê, mas ontem à noite esse versículo falou fortemente ao meu coração. Glória a Deus. Eu não sei, mas Jesus sabe de todas as coisas. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixar vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, o Senhor está falando fortemente nesta noite. Medite na palavra do Senhor, porque aquele que te guarda não tosquenejará. Aleluia, glória a Deus. Ele guardará a tua saída e guardará a tua entrada. Glória a Jesus. E ontem eu estava em casa à noite, ali sentadinha, Jesus e eu e Jesus. E esse versículo bradou fortemente no meu coração. Aleluia, glória a Deus. E ali eu confesso que imediatamente eu não atendi. Mas ali ele ficou bradando fortemente. E ali eu levantei, peguei a Bíblia, glória a Jesus, e fui me alimentar nesta palavra. Glória a Jesus, aleluia. E o meu filho não estava em casa. Eu não sabia onde ele estava. Glória a Jesus. E ali eu li, meditei, Jesus foi falando comigo e eu disse: Senhor, eu não sei onde ele está, mas o Senhor sabe, porque os teus olhos é como águia que vê tudo. Guarda ele, livra ele de todo mal. Aleluia, glória a Deus. E assim o Senhor Jesus fez. E onde é que meu filho hoje está? Na casa do Senhor. Portanto, igreja, aleluia, glória a Deus, não endureça o teu coração. Quando o Senhor Jesus falar, obedece.
Glória a Deus, porque Ele sabe, aleluia, glória a Deus, de todas as coisas. Você pode não entender no momento, mas amanhã você vai entender. Então fica com esta palavra, guarda esta palavra no teu coração, porque Deus é fiel para fazer e cumprir na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar a palavra. Eu peço à amada igreja, deixe sua Bíblia aberta, onde lemos o texto, capítulo 6 de João. Vamos fazer uma leitura, uma pregação hoje expositiva. A amada igreja nos acompanha, amém? Glória a Deus. Nós fizemos a leitura aqui no capítulo 6, a partir do versículo 42, que na realidade esse capítulo, amada igreja, começa com uma multiplicação de pães e peixes. Jesus estava com a multidão ensinando a cada um, e Jesus sempre se preocupou e vai se preocupar, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, com a condição do homem. Glória a Deus. E estava ali uma multidão, Jesus ensinando, junto com os seus discípulos, e Jesus olhou para cada um e pensou, quando esse povo chegar em casa, uma hora dessa já com fome, aí disse a seus discípulos, vamos alimentar essa multidão ao povo. Então os discípulos disseram, mas Senhor, nós não temos nada aqui, é preciso muito pão, muito dinheiro para que possa alimentar toda essa multidão, todo esse povo. Mas tem alguém aqui, tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia! Veja que numa multidão daquela sempre tem alguém que tem alguma coisa para Jesus. Tem alguma coisa para o seu irmão. Aleluia. E tinha esse jovem ali com esses pães e esses peixes. Jesus disse, traz a mim. Aleluia. Glória a Deus. E ele, meus queridos irmãos, trouxeram até Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhou para o céu e pediu a bênção de Deus para esses pães e esses peixes, e disse, agora vai, entrega a cada um, aleluia, alimenta o povo, glória a Deus. E os discípulos foram e alimentaram a cada um. A Bíblia diz que tinha mais, aleluia, de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, glória a Deus. E ali os discípulos alimentaram, e Jesus disse mais, o que sobrar, tu guarda, aleluia, para depois. A Bíblia diz que ainda sobrou muitos cestos, aleluia, de pão e peixe, aleluia, para alimentar depois. O que aprendemos aqui nesse início, meus queridos irmãos, aleluia, é que não importa a quantidade que você tenha em casa, aleluia, aquieta o teu coração, aleluia, apresente a Deus, que Deus multiplica, aleluia, saciando as nossas necessidades. Glória a Deus, aleluia. E logo após, ele sai dali, porque os seus discípulos iam para o outro lado, da margem do rio. E ele sai porque houve uma tempestade, glória a Deus, e Jesus, a partir do verso 16, sai atrás do barco onde seus discípulos estavam caminhando, andando sobre as águas. Aleluia. E ali os seus discípulos estavam perecendo, em caminho de Cafarnaum, na direção de Cafarnaum, aleluia, e Jesus chegou no barco e repreendeu, aleluia, o vento, e aí tudo se aquietou. É uma sequência que Paulo nos conta, glória a Deus. Então, chegando do outro lado, o que acontece? A mesma multidão, glória a Deus, que estavam ali, que foram saciadas por Jesus, que foram dispensadas,
voltaram no outro dia, aleluia, à procura de Jesus. Mas na realidade, meus amados irmãos, a gente vai ver que a leitura vai nos ensinar aqui, vai nos dizer que aquela multidão procuraram a Jesus não por causa de Jesus, não por causa da bênção de Deus, não por causa de Jesus em si para receber a sua bênção, sua vida eterna. Voltaram para Jesus por causa da alimentação do pão. Glória a Deus. Então, meus queridos Jesus, meus queridos amados irmãos, aleluia, glória a Deus. Contudo, os outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e havendo o Senhor dado graças, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco, foram a Cafarnaum em busca de Jesus, e achando-o do outro lado da margem, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus, conhecendo o coração de cada um, disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos pães que visteis, pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Aleluia. Eu pergunto, amada igreja, qual a sua motivação para chegar aqui esta noite? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Devemos buscar a Cristo, não o que Ele pode fazer por nós, não, é pelo que Ele é, aleluia, espiritualmente falando, devemos buscar a Ele, amar a Ele, trazendo o nosso culto racional a Deus, aleluia, e assim o nome dEle é glorificado. Mas esta multidão buscaram a Jesus, aleluia, porque precisavam de quê? Do pão, da alimentação, aleluia. Então a gente vai ver que a partir do versículo 35 do capítulo 6, Jesus diz a ele: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Então, na realidade, amada igreja, devemos buscar Jesus, e crendo que Ele pode suprir as nossas necessidades, mas também crendo, amada igreja, glória a Deus, buscar Ele pelo que Ele é, pelo que Ele pode fazer, aleluia, pela grandeza que Ele é, buscar a Jesus, porque sabe que nós precisamos dEle, e Ele mesmo disse: sem mim nada podei fazer, glória a Deus, nada podei fazer sem a presença de Jesus. Aí ele continua no verso 36, mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. Jesus veio ao mundo, amada igreja, veio ao mundo para sofrer pelos nossos pecados, veio ao mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados, aleluia, foi ressuscitado no terceiro dia, aleluia, hoje está no céu, aleluia, isso aqui é fé, igreja, aleluia, hoje Jesus está assentado à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós, aleluia, é Ele, amada igreja, glória a Deus, quem está no céu, intercedendo pelas nossas orações, não importa a quantidade de irmão que esteja orando, Deus, aleluia, Ele conhece a voz de cada um de nós, Ele sabe cada um de nós o que estamos pedindo a Ele, aleluia, que coisa linda, né? Que Deus poderoso, né? E todo mundo de uma vez só, não só no Brasil, não só nessa congregação, aonde tiver uma alma de joelho, aleluia, pedindo algo a Deus, e apresentando a Deus a sua dificuldade, aleluia, Ele está ouvindo cada um de nós. Que Deus maravilhoso nós servimos, glória a Deus, que Deus maravilhoso, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, está em todo lugar ao mesmo tempo, aleluia, glória a Deus. Por isso, amada igreja, nós começamos a leitura dizendo: e diziam, não é este o Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz, desci do céu?
Aleluia. Olhe, assim como os fariseus questionaram a divindade de Deus, de Jesus, aleluia, muitos vão também questionar o seu ministério, a sua chamada. Aleluia. Escute o que eu vou dizer. Muitos vão questionar a sua chamada, o seu ministério. Muitos vão dizer: você não é capaz, aleluia, você não consegue, só vai ser um mês, como disseram para mim, esse daí só é um mês, dou um mês a ele, e até aposta fizeram na usina onde eu trabalhava, aleluia, e olha eu aqui, oh glória, aleluia, estamos aqui, amada igreja, aleluia. É Deus quem comanda a nossa vida. É Deus quem cuida de cada um de nós. Aleluia. Nós estamos aqui hoje trazendo nosso culto racional a Deus. Aleluia. Nos alegrando na presença dEle. E Ele está aqui presente, amada igreja. Glória a Jesus. Glória a Deus. E Ele continua e diz, verso 47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, aleluia, eu sou o pão da vida, ele repete, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo, aleluia. A carne que ele deu lá na cruz, pela vida de muitos, o sangue que ele derramou lá na cruz, por mim e por você, pelos nossos pecados, amados irmãos. Glória a Jesus. É Jesus, é Ele, amada igreja, que João apresenta na nossa EBD. Aleluia. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus, aleluia, e sobre a palavra Deus fez todas as coisas, e quem era essa palavra? Era Jesus, glória a Deus, é Jesus quem comanda, amada igreja, este universo, é Jesus quem comanda a minha e a sua vida, quando nós decidimos, resolvemos e fizemos a escolha, aceitando Ele como Salvador. Glória a Deus, glória a Deus. Mas ele continuou e disse, e disputavam, pois, judeus entre si, dizendo, como nos pode dar esta a sua carne a comer? Jesus, pois, disse-lhe, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmo. Glória a Deus. Hoje, amada igreja, a gente vê essa simbolização na ceia, né? Na nossa santa ceia, quando tomamos o pão, comemos o pão e tomamos o vinho. Aleluia, glória a Deus. Todo aquele, amada igreja, que reconhece o sacrifício que Jesus fez na cruz, glória a Deus, tem a vida eterna. Ele continua e diz, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Glória a Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Coisa linda. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que a nossa vida está oculta em Jesus com Deus. Olha que coisa linda. Glória a Deus. É, amada igreja. Nossa vida está oculta. Aleluia. Eu escutei hoje o pregador dizendo, ninguém toca no povo de Deus, porque está debaixo da proteção dele. Até o próprio Jesus disse, aleluia, o inferno não prevalecerá sobre a minha igreja. Glória a Deus. Quem é a igreja aqui? Dá um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, mas o povo, até os discípulos, acharam pesado o ensinamento de Jesus. A gente vai ver que quando chega no versículo 60, diz o seguinte, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso,
disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Aleluia. Jesus estava ensinando, Jesus estava dizendo, glória a Deus, que ele iria perecer, aleluia, pela vida de muitos daqueles pecadores, morreu na cruz por cada um de nós, mas não queriam, até o próprio seu discípulo, muitos deles, aleluia, não aceitaram essa palavra de Jesus, glória a Deus, e disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Aleluia. Veja bem, era difícil naquele tempo de Jesus. Jesus estava implantando o seu reino, o reino de Deus. O que tinha de parâmetro era só a lei de Moisés. A lei de Moisés era o parâmetro daqueles escribas e fariseus para crer, aleluia, naquilo que Jesus estava falando. Era totalmente diferente, aleluia. Chega um dizendo: aleluia, tem que comer desse pão, eu sou o pão que desceu do céu, aleluia. Como crer na palavra de Jesus? Para eles, que era firmado na lei de Deus, de José, ou melhor, de Moisés. Então, amada igreja, veja que é difícil também para muitos que estão aí fora hoje, para gente que gosta de ir na rua pregar a palavra, aleluia, eles crerem assim como nós cremos, aleluia, que Jesus veio ao mundo, Jesus morreu por cada um de nós, Jesus está, aleluia, morreu na cruz por causa de nós, foi ressuscitado no terceiro dia e hoje está no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. E ele diz: quem comer desse pão é fé, isto é fé, igreja, glória a Deus. Quem comer desse pão tem a vida eterna, glória a Deus. E quem é esse pão? Jesus Cristo, é Jesus Cristo, aleluia, Jesus Cristo. Que diria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito de vida. Glória a Deus. Aí Jesus perguntou a seus discípulos: e vocês, não querem ir embora também não? Né? Vocês não querem ir embora também não? Seus discípulos responderam a Jesus: para onde iremos nós, que só tu tens a vida eterna? Para onde iremos nós? Aleluia. Para onde iremos nós, igreja? Se ausentar da presença do Senhor. Por quê? Só Ele tem a vida eterna. O que é que nós vamos voltar a fazer nesse mundo que está aí fora? Vamos permanecer na presença de Deus. Aleluia. Porque só Deus pode nos salvar as nossas vidas, as nossas almas. Através de quem? De Jesus Cristo, amada igreja. De Jesus Cristo. Glória a Deus. Para onde iremos nós, se só tu tem a vida eterna? 1 João, na carta de João, a primeira carta, capítulo 5, amada igreja, versículo 1, diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Ele está falando de aqui, amada igreja, de amor de nós, cristãos, um pelo outro. Amar um ao outro. Aleluia. Porque a Bíblia diz: se você não consegue amar o seu irmão, como pode amar a Deus que não vê? Não é verdade? Aprender a amar um ao outro é aprender a viver e ter convivência espiritual com Deus. Porque nós somos feitos criatura de Deus, imagem e semelhança. Como podemos odiar um ao outro, amada igreja? Se estamos dentro da igreja, se estamos inseridos no reino de Deus, como isso pode acontecer, igreja? Aleluia! Então era a preocupação
de João nessa sua epístola. Ele diz, porque, verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Glória a Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus, glória a Deus. A nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem crê aqui que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia, glória a Deus. Cada um de nós, amada igreja, fomos buscados pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia nos diz que ninguém pode vir a Jesus se o Pai não permitir. Glória a Deus. Você pode pregar a palavra aí fora, levar a mensagem, aleluia, mas se não tiver a permissão de Deus através do Espírito Santo, aleluia, nós não somos nada para salvar ninguém. Mas é a nossa função como igreja, aleluia, levar a palavra de Deus, plantar a semente nesse mundo que está aí fora, aleluia, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na vida desse mundo que está aí em pecado. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Aleluia. Esses 3 testificam na terra. Glória a Deus, glória a Deus. Aí o que eu acho interessante é que quando a gente chega aqui no versículo 11 do capítulo 5 de 1 João, diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? Em seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Olhe, tudo gira em torno de Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje, pela manhã, nós ouvimos uma gloriosa palavra de Deus, e eu gravei bem mas 2 palavras ficou na minha mente. Eu estava conversando aqui com o nosso presbítero Isaías, lá na consagração, quando ele falou que Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra de Deus diz: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos a preocupação, amada igreja, nos preocupar com as nossas necessidades, não é? Aleluia. Nós estamos aqui hoje, é claro, para adorar ao Senhor, mas esperamos sempre da parte de Deus que Ele faça algo material, que Ele abra uma porta de emprego para cada um de nós, aquele que não tiver, está desempregado, que Deus abra a porta de emprego para os filhos, que Deus faça isso e aquilo para a nossa família, aleluia, para os nossos vizinhos, para a igreja, glória a Deus. Mas a Bíblia nos diz que primeiro temos a prioridade de Deus, porque Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus. Isto é, primeiro buscar a prioridade, para depois Deus mandar as nossas necessidades. Glória a Deus. Olhe, e quanto é difícil buscar prioridade, fazer a prioridade de Deus, não é, igreja? Porque muitas vezes, amados irmãos, por qualquer motivo, muitos de nós deixamos de vir à igreja, adorar ao Senhor, trazer nosso culto racional a Deus, aleluia, buscar as coisas primeiro lá de cima do alto. É isso, amada igreja, fazer a obra de Deus. Prioridade é Deus. Não, eu vou fazer algo amanhã, mas tem uma escala, tem uma consagração. Primeiro eu vou fazer o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que é isso? Fazer as coisas, dar primazia para as coisas de Deus, amada igreja. Aleluia. Eu venho a um culto,
Na quarta-feira, ele passa o quinta, sexta, sábado, ele vem um domingo. Não vem uma escola. Gente, como é que Deus vai suprir a sua necessidade que você não faz a prioridade dele? Entenda. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tem que primeiro fazer a prioridade de Deus. Buscar a Deus primeiro o seu reino. E as demais coisas serão acrescentadas. O que é as demais coisas? As nossas necessidades. Aleluia. E Deus, Ele não vai abrir mão da sua prioridade para suprir a sua necessidade. Não. Primeiro você tem que fazer a prioridade dEle, para que depois Ele possa fazer as suas necessidades. Glória a Jesus. Mas muitos de nós não estamos entendendo isso. Muitos de nós estamos perdendo as bênçãos de Deus por não compreender qual é a prioridade nesse reino no qual nós estamos inseridos, o reino de Deus. Aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentada. Mas o que é isso? As nossas necessidades. Aleluia. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em Cristo, seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Buscai primeiro o reino de Deus, a Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí Paulo conclui de: estas coisas vos escrevi para que saibais que tende a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém. Esta é a palavra de Deus para cada um de nós. Bote isso no seu coração, na sua mente. Primeiro, a prioridade de Deus. Glória a Deus. O relato que o pregador falou, meus irmãos, que eu não vou entrar em detalhes, mas foi a respeito de uma seca que houve no tempo de Elias. E precisava de chuva, o povo reuniu com ele no monte para orar, esperando que ele mandasse chuva. Eu não vou me estender. Mas aí, o altar estava com problema. Primeiro, Elias tinha que resolver o problema do altar, para que depois Deus pudesse mandar chuva. O que é isso, resolver o problema do altar? Como é que você está diante de Deus? Que você é o altar dele. Aleluia. Você é a casa de morada de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Prioridade versus necessidade. Primeiro as coisas de Deus. Priorize as coisas de Deus. Que a necessidade, ela vai fluir, que você vai dizer: como foi isso? Aconteceu, como foi isso? Aleluia. Por quê? Porque você priorizou a vontade de Deus e a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vai ter um culto relâmpago. Eu faço parte da congregação. Eu não vou, não. Você está priorizando? Não está. Amém? Olhe, priorizar as coisas de Deus não é simplesmente, muitas vezes, chegar aqui, ver um culto, vai-se embora. Se você não priorizar, você vai perder sua vida eterna, não vai, né? Não vai perder. Glória a Deus. Mas as bênçãos de Deus, elas vêm para aqueles que estão em movimento. O que é estar em movimento? Dando prioridade às coisas espirituais do céu. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Primeiro, o reino de Deus. Prioridade. Segundo, necessidade. Ele supre todas as nossas necessidades. Amém? Que Deus continue abençoando essa igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um que aqui chegou nesta noite.
para juntos nos alegrarmos e aprendermos a sua gloriosa palavra. Aleluia. O ensinamento não só é para vós que estão aí, primeiro passa aqui, em mim também. Cada um de nós somos obreiros aqui. Primeiro passa aqui, amada igreja. É por isso, glória a Deus, que eu digo com convicção, primeiro priorize as coisas de Deus, para depois ele priorizar as suas e as minhas necessidades. Glória a Deus. Convido a amada igreja a ficar em pé, lembrando, terça-feira, quem vai para a central é a manhã missionária, amém, irmã Lia? Terça-feira, manhã missionária, não deixa a nossa irmã Lia só. Glória a Deus. Se você quiser uma carona, eu estou indo também, eu levo, né? A irmã que não puder, está difícil chegar lá a pé, eu levo, deixo lá e depois trago de volta, que eu vou para lá. Não deixa a nossa irmã Lia só, em nome de Jesus. Você que faz parte da manhã missionária, glória a Deus, vá com a nossa irmã Lia, amém? Porque chega 2, 3 ou 4 lá, ele não dá oportunidade, glória a Deus, amém? E dá, ele junta tudinho, aí diz, da igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, aí é 3 aqui, 2 ali, 4 ali, e louva, não é?